Eu vou compartilhar aqui a minha tela a decisão da Comissão Europeia que multou o Google em 890 milhões de euros por violações da Lei dos Mercados Digitais, o DMA aqui da Europa. Embora seja uma decisão europeia, a gente sabe que o reflexo desse movimento ele tende a alterar o ecossistema de busca global. Então, pode ser que a gente também veja resquícios aí, alguma mudança também no Brasil. Bem, o Google ele foi penalizado em duas práticas. A primeira, responsável pela multa de 460 milhões, é o self-preferencing na busca. Então, isso ocorre quando o Google prioriza os seus próprios serviços, como o Google Flights, o Google Shopping ou recursos resultados de esportes. A gente viu no início do mês, se eu não me engano, num jogo entre a Argentina, não lembro agora qual era o adversário, mas que o Google ele teve ali o maior pico, né, o maior acesso a maior volume de pesquisas naquele dia. Então, por quê? Porque ele está realmente agregando todas as informações ali, mas não quer dizer que esse acesso vá para o site. Então, ele foi multado, né, por privilegiar esses serviços próprios dele no topo da SERP, utilizando também recursos visuais que acabam empurrando o resultado orgânico de terceiro lá para baixo. Então, às vezes, um destaque, alguma coisa só para o serviço dele. A segunda multa, que foi de 430 milhões, ocorreu na Google Play. Então, por quê? Porque ele impedia que desenvolvedores direcionassem os usuários para ofertas mais baratas fora da loja oficial. A chamada prática, vou falar aqui, ó, anti-steering. Quer dizer, então, quando o usuário, quando tinha alguma oferta melhor, sem taxa, sem nada ali no Google Play, essa empresa não podia direcionar esse usuário para o site dela, por exemplo, sabe? Ele tinha que ficar ali no Google Play. Para a gente, que é profissional de SEO, é realmente uma mudança grande. O Google ele agora é obrigado a tratar serviços de terceiro de maneira justa e não discriminatória. O DMA aqui na Europa, ele toma muito, ele avalia bastante se o mercado ele está justo ou não, ele quer equilibrar o mercado, ele não quer uma empresa muito grande dominando tudo. Então, por isso que ele faz, por isso que ele cria essas regras, essas leis aqui, sabe, para que tenha um mercado mais justo na Europa. A gente já observou testes de novos layouts aqui na Europa, concedendo mais visibilidade a sites de comparação e agregadores, por exemplo. Um outro ponto, deixa eu ver se eu acho aqui, vou até dar um Ctrl F aqui, e aí eu vejo. Deixa eu só. Agora não está indo. Vê se eu acho aqui na mão mesmo, mas vamos lá. Aqui, achei. É que é visão geral. Eu estava procurando o AI Overview, mas aqui está mais traduzido como visão geral. Um outro ponto estratégico dessa decisão é que a Comissão Europeia exige que essa aplicação, né, dessas regras também aconteçam no AI Overview e no AI Mode, tá? Então, o mesmo princípio ali de não privilegiar serviços próprios na SERP do Google. O Google ele tem que dar esse equilíbrio, né, essa mesma visibilidade para outros sites. Então, o DMA deu ao Google 60 dias para se adequar, sob o risco de multas diárias de até 5% do seu faturamento global, que deve ser, enfim, não sei nem qual o valor disso hoje em dia. E aí, eu vou ler aqui a declaração da Tereza, deixa eu ir para aqui para baixo, ó. Tereza Ribera, Flávia, vê se não é exatamente o que o Google está falando sobre as listas comparativas, né? Que ele acabou de punir, entre aspas, alguns sites em relação a isso. Ó, olha aqui.
O Google não cumpriu efetivamente a lei dos mercados digitais e hoje tomamos medidas decisivas, porém equilibradas para sancionar essas violações. Agora aqui, ó, os melhores produtos devem ter sucesso porque são os melhores e não porque pertencem à empresa que administra o mecanismo de busca. O que o Google tinha falado, né, a punição lá, não vou falar punição, mas enfim, que o Google removeu da SERP o resultado de lista comparativa, aquela empresa que se colocava sempre em primeiro. Então, ele tirou ali da SERP. Tá? Então, isso aqui me lembrou bastante essa alegação do Google, e essa regulação ela está na prática impulsionando a competição justa e novas formas de otimização. Eu queria saber, Flávia, como é que você enxerga esse movimento aqui na Europa, que possivelmente vai também movimentar aí mercados do Brasil, de outros continentes aí também. O que você acha aí? E você que está vendo a gente, deixe seu comentário também aqui, a gente quer saber. Bom, eu também estou curiosa aí para saber o que, que o pessoal acha dessas movimentações aí que a União Europeia está fazendo em relação a esse controle sobre o Google. Liz, eu acho que eu vou até para a época da escola, né? Que lembra quando a gente aprendia sobre monopólio, oligopólio, Uhum, cartel? Por mais que a gente viva aí dentro do capitalismo, livre mercado e como ela mesma diz, né, a meritocracia, vamos dizer assim, existem essas leis que regulamentam o mercado como um todo. Então, eu acho mais do que justo que o Google, dentro das leis universais do livre mercado e por aí vai, ele também seja responsabilizado, porque para além dele ser uma empresa de capital privado, ele é uma empresa que impacta diretamente todos os setores da sociedade como tal. E não é justo uhum. com a sociedade, não é justo com a gente, nós empresas também, que a gente também não seja tratado com igualdade dentro desse sistema, né? Então, eu acho que tem que ser regulado. O Google ele precisa ir, de forma geral, a gente precisa que ele aplique o que tem que ser aplicado, porque a gente sabe que todos os setores como um todo, com a chegada das IAs, estão enfrentando os desafios e o Google continua aí falando que está tudo bem, e de forma geral, a gente sabe que não está tudo bem.